Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é como está distribuído a população brasileira. O objetivo da nossa aula é compreender como a população brasileira está distribuída pelo seu território. A população do nosso planeta não se distribui de forma igualitária pelo mundo, havendo aqueles países que possuem uma grande quantidade de pessoas e aqueles em que o número de habitantes é bem menor. Existem, assim, aqueles que são considerados os países mais populosos do mundo, com inimagináveis quantidades de habitantes. Você sabe quais são os países mais populosos do mundo? Hum? Não? Pois vamos conferir a seguir o ranking com as 5 maiores populações do mundo. Então, vamos conferir o ranking com as 5 maiores populações do mundo de acordo com o censo de 2010. Em primeiro lugar, vem a China. Segundo lugar, a Índia. Terceiro lugar, Estados Unidos. E em quarto lugar, Indonésia. E em quinto, Brasil. O Brasil, ele está entre as 5 maiores populações do mundo. Segundo a ONU, em 2050 nós vamos ter mudanças nesse ranking, né? Por exemplo, a Índia, ela vai ultrapassar a China em termo populacional. E o Brasil, ele vai cair para o sétimo lugar, porque nós seremos ultrapassados por Nigéria e Paquistão. Até agora, nós vimos que a população do planeta está distribuída de forma desigual e que o Brasil é um dos 5 países mais populosos do planeta. Aí eu pergunto para vocês: e a nossa população? Como ela está distribuída pelo território? De forma desigual, como no planeta, ou de forma igual pelo território? Você saberia me responder? Não? Pois então, vamos compreender esse assunto. Então, como foi mencionado anteriormente, o nosso país, ele é o quinto país mais populoso do planeta. Quando se refere à distribuição da população pelo território brasileiro, podemos perceber que a concentração de habitantes é grande em algumas áreas e pequena em outras. A interpretação da distribuição da população em um território nos revela a densidade demográfica dessa área. Para você compreender melhor o que é densidade demográfica, observe no mapa abaixo como está organizada a distribuição da população brasileira no território do nosso país. A densidade demográfica, ela corresponde à distribuição da população em uma determinada área, também chamado de densidade populacional ou população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nele se encontram. O resultado obtido por meio do cálculo da densidade demográfica permite analisar a população de um determinado lugar, como ela está distribuída e quais os fatores que influenciam os níveis de concentração de indivíduos em uma mesma área. Os mapas de densidade demográfica são elaborados utilizando-se cores e tonalidades que apresentam a intensidade do povoamento. As cores mais escuras representam as áreas mais povoadas e as cores mais claras, as áreas menos povoadas. Assim, ao analisar o mapa, podemos perceber que a população brasileira está distribuída de forma irregular pelo território, pois existem regiões densamente povoadas e outras com baixa densidade demográfica. De modo geral, a população brasileira está concentrada próxima à faixa litorânea, na região sudeste, região nordeste e a região sul. As regiões menos povoadas são a região norte e centro-oeste do país. As fotografias a seguir retratam dois municípios brasileiros com densidade demográfica diferente. Observe, nós vamos ter primeiro o município em Novo Airão, no Amazonas,
a densidade demográfica é menor que 1 habitante por quilômetro ao quadrado. Já na imagem abaixo, nós vamos ter Belo Horizonte, em Minas Gerais. A densidade demográfica é 7.615 habitantes por quilômetro ao quadrado. Assim, você observa uma diferença no número da densidade demográfica, em que o município de Belo Horizonte tem uma densidade demográfica muito maior do que de Novo Airão, no Amazonas. Agora, vamos compreender como é feito o cálculo da densidade demográfica. Você vai precisar do número de habitantes dividido pela área. Ao realizar o cálculo da densidade demográfica do Brasil, nós vamos observar que a nossa densidade média é 24 habitantes por quilômetro ao quadrado. No entanto, essa média ela oculta a distribuição desigual da população pelo território brasileiro, que pode ser percebida quando comparada à densidade demográfica das regiões brasileiras. Observe o quadro. Conforme a tabela, a densidade demográfica da região centro-oeste é 10 habitantes por quilômetro. Já no Nordeste, é 37 habitantes por quilômetro ao quadrado. No Norte, 5 habitantes por quilômetro ao quadrado. No Sudeste, 94 habitantes por quilômetro ao quadrado. E no Sul, 51 habitantes por quilômetro ao quadrado. O que isso reflete? Nós vamos perceber que a região onde vai ter a maior densidade demográfica é a região Sudeste e região Sul, e depois Nordeste. Quando chega na região Norte, você vai perceber que o número é muito baixo, que isso vai refletir na forma como a população está distribuída naquela região. Professora, mas por que é importante nós sabermos desses dados sobre a densidade demográfica? É o seguinte, esse estudo da população relativa, ele é de suma importância para entender a dinâmica populacional de um determinado lugar. O resultado do cálculo feito para obter a densidade demográfica diz muito sobre algumas características de uma determinada área. A partir do índice, podemos afirmar se uma área é pouco ou muito povoada, ou se é pouco ou muito populosa. Mas você sabe a diferença entre populoso e povoado? Populoso e povoado são conceitos que fazem parte dos estudos demográficos. Quando dizemos que um lugar é populoso, estamos afirmando que esse lugar tem um número elevado de habitantes. Portanto, nele existe uma grande população absoluta. Quando dizemos que um lugar é muito povoado, estamos dizendo que há muitos habitantes a cada quilômetro quadrado. Sendo assim, o termo populoso refere-se à quantidade de habitantes e o termo povoado refere-se à quantidade de habitantes por quilômetro ao quadrado. Assim, podemos concluir que o Brasil é um país populoso porque tem um grande número de habitantes, ou seja, a população absoluta, porém ele é pouco povoado porque a população está distribuída de forma irregular pelo território, ou seja, nós temos uma baixa densidade demográfica. Para ilustrar, vamos verificar os exemplos a seguir. Para visualizar melhor os termos populoso e povoado, eu criei aqui 4 territórios, o território A, B, C e D. O território A e o território B apresentam uma população de 20 pessoas. O território C e o território D, 5 pessoas. Desses 4 territórios, quais são populosos? Território A e o território B, não é isso? Por que você concluiu isso? Porque eles vão ter um número absoluto elevado, certo? Enquanto que o território C e D tem uma população pequena.
Assim, você conclui que o território A e B são territórios populosos e o território C e D não são populosos. Agora vamos avaliar o tamanho do território com relação à quantidade de pessoas. No território A, nós vamos ter 20 pessoas e o território ele tem 2 quilômetros. No território B, nós vamos ter 20 pessoas, um tamanho de 1 quilômetro. No território C, uma população de 5 pessoas e um tamanho do território de 2 quilômetros. E no território D, uma população de 5 pessoas e um tamanho do território de 1 quilômetro. Então, vamos analisar aqui. No território A, nós vamos ter o quê? Uma população elevada. Nós vamos ter muitas pessoas, certo? Porém, essas pessoas, elas estão distribuídas de forma desigual. Percebam que tem muitos espaços entre elas. Já no território B, nós vamos ter um território pequeno e vamos ter 20 pessoas, que é a mesma quantidade de pessoas do território A. Então, o território B, ele vai ser um território pequeno, já para esse número de pessoas. Já o território C, você vai perceber que ele é um território grande, porém tem só apenas 5 pessoas. E no território D, nós vamos ter um pequeno território, só moram 5 pessoas. O que nós podemos concluir? Que o território A é um território populoso, porém não é tão povoado, certo? Já o território B, nós vamos ter um território populoso e povoado, porque os espaços aí entre as pessoas é pequeno. E no território C, ele não vai ser nem populoso e nem povoado. Da mesma forma, o território D, ele não é nem populoso e nem povoado. E a nossa aula de hoje chega ao fim. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá na plataforma, certo? Até a próxima, um grande abraço!